irmãos? As crianças, vem para frente. Vou estar orando por vocês. As crianças. Paula, Ricardo, está orando. Elas estão ansiosas. Glória a Deus, chegou o dia delas, né? Tem mais uma. Cadê a pequenininha? Que falou, tio, eu estou ansioso para ir para a escolinha. Ah, tá ali, vem cá. Está ansiosa para a escolinha? Irmãos, levante as mãos para casa, vamos estar orando por elas, amém? Senhor, nessa noite, nós queremos entregar a tia Paula, que estará ministrando ao coração dos nossos filhos. Que o Senhor possa guardar eles ali atrás, Senhor, do acidente, de todo mal. E que eles possam ser ministrados, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, guarda cada um deles. E que a aulinha deles seja produtiva, Deus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos, amém? Abra a tua Bíblia aí, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Evangelho de Lucas 24, 13. Se você for achando, eu gostaria que você se colocasse de pé, amém? Conforme você achou, você se coloca de pé. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vós preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que não tem, tendo estado em Jerusalém, e que ignoras a ocorrência destes últimos dias? Ele perguntou: o que explicaram? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso? Aleluia. Poderoso em obras, em palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Em verdade também, que algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltando dizendo: terei tido uma visão de um anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato,
Alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: os mestres e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe que a respeito e contavam em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez eles uma menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, aleluia, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele da presença dele desapareceu. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele falava pelo caminho, quando nós o expunha as escrituras? E na mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Toma tua Bíblia no assento e aplauda o Senhor. Pode se assentar. Essa passagem, ela é algo muito extraordinário. Por que extraordinário? Porque essa passagem, ela relata o nosso Cristo. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio com um propósito de cumprir as escrituras. Porque antes de ele vir, os profetas já anunciaram a sua vida. Antes dele nascer da Virgem Maria, os profetas já falaram sobre ele. Já falaram-se sobre aquele que havia de vir para libertar a humanidade. E um dos que fala com exatidão, é isso mesmo? Com maior peso, vamos dizer assim, em suas palavras, foi o profeta Isaías, que disse que ia nascer um filho, porque o filho se nos deu. Isaías 9:6 diz: porque o principado está sobre os seus ombros, seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Isaías também profetiza dizendo que nasceria um, aleluia, que não tinha formosura, que não era belo aos olhos, que seria experimentado em dores, que nasceria, aleluia, não num castelo
mas nasceria numa manjedoura. Isaías começa a declarar dizendo: ele será levado para o madeiro, como ovelha muda para o matador, porém ele não vai abrir a boca. Isaías estava dizendo que o Cristo que viria, ele tomaria sobre ele todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Isaías está dizendo: olha, está sobre ele, sobre as suas pisaduras nós seremos sarados. Essa profecia já estava sendo liberada antes do Cristo vir. E sabe o que eu acho interessante? Que ela se cumpriu. Os profetas anunciaram a vinda dele. E um dia se cumpre, Jesus vem. E sabe o que eu acho interessante? Que ele veio como um homem natural. Ele não veio um Deus, super Deus, não, ele veio como um homem natural. Isaías diz que ele era sujeito às mesmas dores e paixões. Ele sentiu o que eu sinto. Ele sentiu o que você sente. Às vezes tristeza, às vezes dor, às vezes fraqueza. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João que ele era 100% Deus, mas 100% homem. Então a sua humanidade, aleluia, a gente vê isso lá na oração que ele faz do Getsemane, que ele ora pedindo para Deus afastar dele um momento difícil. E naquele momento ao qual ele estava passando, segundo alguns estudiosos, diz que a angústia de Jesus era tanta, num estágio tão difícil de suportar, que os seus poros dilatam e ele começa a transpirar gotas de sangue. Nisso dá para a gente ver a humanidade dele, mesmo sendo Deus, tinha sua humanidade como eu e você. Por isso Jesus veio, nasceu da vida, cumpriu o papel de anunciar, levantou 12 discípulos, e não é sobre isso que eu quero nessa noite falar, mas para você entender comigo, e nós caminharmos e entrarmos para o texto ao qual eu li nessa noite. Então esse Jesus levanta 12 discípulos, e ele começa por 3 anos, diga assim, 3 anos. Jesus começou a colocar dentro dele, colocar dentro do espírito dele, da alma deles, o evangelho da graça, ou seja, o evangelho do favor imerecido, ao qual nós não merecemos, ao qual nós não somos dignos, mas ele resolveu nos dar. Fala para você, e é de graça. Aí escute isso aqui, o interessante, ele começa a pregar e tal, e aí no cabo dos 3 anos, sabe o que a Bíblia diz? Que no cabo de 3 anos, Jesus, ele, no culto de ceia, a Bíblia fala que ele se assenta numa mesa. Antes da ceia ele é ungido por Maria. Isso, pelos judeus, o que acontece? Esse embalsamento de passar o perfume, enrolar eles num véu, como é que fala? No lençol. Isso era o ritual dos judeus, antes de levar eles para o sepulcro. Porém, Jesus, antecipadamente, Maria já unge com o óleo de unguento do nardo, que era uma especiaria de 1 ano de trabalho. Ela guarda, reserva aquilo, e quando ela chega lá na casa de Simão, o que era Simão? Simão era um homem ao qual Jesus curou ele de lepra. Era um Simão leproso. Jesus está lá na casa de Simão,
a Bíblia fala que Maria chegou, entrou, pegou esse nardo, quebrou, e ela vai lá nos pés do Senhor, começa a chorar, apresentando o culto dela a Deus. Porque quando nós apresentamos ao Senhor, nós temos que entender que o nosso culto racional é esse, é com o nosso entendimento, sabendo que Ele está aqui. Enquanto os outros discípulos estavam perguntando: quem de nós será o melhor, quem de nós será o maior, quem de nós vai acontecer com aquilo? Ela não, ela vai lá nos pés do Senhor, quebra o perfume, derrama sobre ele, e a Bíblia diz que ela enxuga com seus cabelos, ela lava com as suas lágrimas. Aleluia. Aí tinha um cara que não estava prestando culto, que era o Judas. O Judas estava reparando no que estava acontecendo. Quando ela quebra o nardo, o Judas já diz assim: para que fazer isso? Um perfume tão caro que poderia se vender e doar para os pobres, se quebrar. Aí Jesus já fala: os pobres vocês vão ter com vocês, todavia, porém a mim, ela fez o que é certo. Então ela já é ungido, o Senhor já é ungido para o seu sepultamento. Olha que coisa linda, gente. Antecipado, Jesus já está caminhando. Diga assim: caminhando para o Gólgota, ou seja, o Monte da Caveira. Jesus já estava apresentando ali o seu corpo para libação, para ser morto, para se cumprir o que Isaías tinha profetizado. Que ele seria morto por amor a mim e a você. E sabe o que eu acho interessante? É que Jesus sai dali e ele vai, porque está acontecendo uma festa. Diga assim: Páscoa. A Páscoa começou lá no Egito, vocês lembram? Quando Deus fala para Moisés matar um animal, colocar o sangue nos umbrais, comer do cordeiro com ervas amargas, ali acontecia a Páscoa. Páscoa significa no original é passagem. Passagem. Ou seja, Deus está tirando a liberdade, tirando o povo do cativo, abrindo uma passagem para eles serem livres. Então a Páscoa ela tipificava, simbolizava isso. E esse culto da Páscoa, ele perdurou, ou seja, não foi tirado de Israel. Ele sempre se cumpria toda a data, eles cumpriam essa festa de Páscoa. E aqui está acontecendo uma festa de Páscoa. Jesus ele sai, ele senta com os discípulos à mesa, ele participa da última ceia, pão, suco de uva, ao vinho, ele se alimenta ali com os discípulos, e ele agora relata que está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue. E ele fala assim: olha, é o seguinte, à mesa está sentado aquele que há de me trair. Aí os discípulos começaram a perguntar: sou eu porventura que irei te trair? E de repente Jesus ele diz: aquele que mete a mão no pão, esse há de me trair. E sabe o que o Senhor disse para Judas? Vai, faz o que tem que ser feito. A Bíblia diz, segundo alguns livros aqui sinóticos dos evangélicos, alguns autores desse livro, eles falam que o inimigo, o diabo, entrou em Judas. E Judas saiu dali com o intuito de relatar quem era Cristo. Escute uma coisa aqui, irmãos. Os sacerdotes da época, Caifás e outros das leis, que se entravam numa sinagoga,
eles tinham receio de pegar Jesus no meio da multidão. Por quê? Porque eles ficaram com medo que quando Jesus ele desce para Jerusalém, acontece um episódio muito lindo. Eles pegaram as palmeiras, Jesus monta no jumentinho, vocês lembram disso? E todo mundo está gritando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estão glorificando o Cristo quando desce para Jerusalém. Então, os sacerdotes ficaram com medo de pegar ele. E a multidão vira, então eles começam a tramar de pegar Jesus meio na traição. E Jesus já sabia o momento, a hora, o tempo que tinha que ele ser entregue. E ele disse para os discípulos: está chegando a minha hora. Ou seja, Jesus sabe todas as coisas. Sabe quando também é a nossa hora. Sabe quando é o momento de chegar ao nosso favor. E a Bíblia diz então, olha que coisa interessante, que eles vão para o monte orar. Judas sai, vai fazer o que tinha que ser feito. Porém Jesus pega os discípulos e sobe o monte da Oliveira. Sabe o que significa Monte da Oliveira? Lá no Monte da Oliveira tinha umas talhas de pedras, ao qual eles escolhiam as azeitonas, colocava nessas talhas e prensava para tirar o azeite. E havia 3 estágios de azeite, eu não quero me deter a isso, mas 3 estágios, como eles espremiam, saiu o primeiro estágio de azeite, que é o estágio para perfumaria, para medicina e para as outras coisas, e o refúgio ficava para fazer outras e outras coisas menos importantes. Por isso que se fala que era 3 vezes Jesus sendo, quando ele vai para a oração, ele sendo colocado nessas talhas. Ou seja, Jesus estava sendo espremido, a ponto de sair o sangue dele. Então quando ele sobe para o Getsemane, ele deixa os discípulos e ele vai clamar. Sabe o que eu acho interessante? Que ele clama: Pai, se é possível, afasta de mim esse momento ruim. Jesus está dizendo assim: Pai, eu como homem, estou com medo, está difícil. Mas ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a Bíblia fala que ele volta e ele encontra os discípulos dormindo. Ele chega nos discípulos e diz: ó pessoal, vocês não puderam vigiar comigo pelo menos essas horinhas? A minha alma está angustiada. Sabe aquele momento que você precisa de alguém, mas esse alguém que você talvez conta não está dando importância para o que você está vivendo? Jesus passou por isso. Quando Jesus chega para ele: pelo amor de Deus, pelo menos uma horinha, vê lá comigo, me ajuda em oração. E os discípulos não se deixou a sua alma se levar naquilo que Jesus estava pedindo para eles. E por 3 vezes Jesus vai orar, e por 3 vezes eles estão dormindo, diante de uma situação tão difícil. Porém Jesus ele desce. Diga assim: esta hora, diz esta hora, já está de madrugada, já está virando a madrugada. Jesus está descendo o monte do Getsemane. De repente vem Judas com os soldados de Caifás. Pedro está junto com Jesus e Pedro tira da espada a corta a orelha de quem? Malco. A pastora pregou sobre Malco esses dias, que Malco ele era um cara, um jovem que ia ser levado para o sacerdote. Vocês lembram disso? Que o sacerdote não poderia ter defeito para servir o sacerdote.
Porém Jesus, como sumo sacerdote, olha para a situação de mal, diz para Pedro: Pedro, com ferro fere, com ferro será ferido. Se ferir com espada será ferido. Não é assim que eu estou te ensinando. Pega a orelha de mal, Jesus coloca no lugar de novo, cura mal. Porém ele é levado para o sinédrio. E à madrugada Jesus está sendo julgado. No jornal de Jerusalém, pela manhã, está saindo uma notícia fresquinha. Jesus o Nazareno está sendo julgado. A notícia que está correndo em Jerusalém é que o Messias foi levado para o Sinédrio. O Sinédrio olha para ele e a pergunta é: qual será a acusação? Como se acusa alguém de não ter cometido nenhum delito? Porém Jesus era puro, santo, mas eles estavam procurando alguma acusação. Eles pegam Jesus, olham para Jesus e dizem assim: ó, o caso é mais sério, não tem como nós acusarmos, vamos levar ele para Pilatos. Chega na mão de Pilatos. Pilatos olha, não vê nenhuma causa para acusá-lo. Envia ele para Herodes. Herodes olha para o Cristo, não vê a acusação, devolve novamente para Pilatos. Pilatos, constrangido pelo povo, porque na verdade na Páscoa tinha uma ideia de que soltar um preso. Eles olhavam e diziam assim: um preso tem que ser liberto. Então Pilatos, ele tem uma ideia. Eu vou dizer para o povo, porque não tem o que eu acusá-lo. Não tem acusação para ele. Aí Pilatos, então, ele se levanta e ele diz: olha, como é costume de soltar um dos presos, eu vou apresentar aqui dois. Imagine Pilatos olhando lá na cadeia, pastor, e vendo o pior bandido que estava lá dentro. Ele olha lá dentro e ele vê o pior cara que está lá e diz assim: eu vou colocar ele perante esse que não tem nenhuma acusação. Como que é o nome do rapaz mesmo? Barrabás. Ó, vocês estão interagindo, obrigado. A pergunta de Pilatos é: solta quem? Pilatos? Barrabás ou Jesus? Se você estivesse lá, quem você gritaria? Jesus, será? Sabe por quê? Porque a mesma multidão que estava em Jerusalém dizendo: bendito que veio em nome do Senhor, agora estava gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Então eles declaram: olha, deixa Barrabás solto, vamos crucificar ele. Então a sentença agora é dada: vamos crucificar Cristo. E acontece o quê? Eles levam esse Cristo para o açoite e eles dão chibatada. Tiraram a sua túnica, as suas vestes, teceram uma coroa de espinho, colocaram em sua cabeça. Segundo alguns estudiosos, eles pegaram um caniço e eles batiam na cabeça do Cristo para que a coroa de espinho entrasse
firmasse na cabeça do Cristo. Segundo os estudiosos, a ponta do chicote romano, ela tem 7 pontas. Eles colocavam chumbo e osso. Conforme a chibatada, o chumbo batia, o osso rasgava a pele e trazia carne junto. Segundo alguns estudiosos, dava para ver as vísceras de Jesus por dentro. Para quem não sabe, a cruz ao qual Jesus foi crucificado não era dele, era de Barrabás. Segundo os estudiosos, diz que Barrabás era maior do que Jesus. Ou seja, para Jesus ser crucificado nela, eles tiveram que esticar mesmo os braços do Senhor, fazer uma coisa terrível com Cristo. Depois do açoite, o que aconteceu? Eles constrangem Jesus agora a levar a cruz. Jesus pega a sua cruz, diga assim: Jesus pegou a minha cruz, me levou. Chegando no Monte da Caveira, o Monte Gólgota, significa Monte da Caveira, eles pregaram Cristo, penduraram no madeiro. Esse acontecimento, a probabilidade de ter acontecido às 9 horas da manhã. Jesus foi crucificado. Está estendido de manhã naquela cruz. A gente sabe da história que ele ganhou um ladrão. Porém, a Bíblia diz que ao meio-dia houve trevas. Foi o momento ao qual ele grita Eloi, Eloi, lá na Sabactane, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que o sol se tornou trevas, houve escuridão, e às 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu Espírito, dizendo: está consumado. Se cumpre o que Isaías, o profeta, diz que iam colocar ele num túmulo que nunca foi usado. De repente vem José de Arimateia. Segundo alguns historiadores, diz que ele fazia parte do Sinédrio. Outros dizem que não. Não me atentei para isso. Porém, ele tinha um túmulo, mas ele tinha autoridade. Ele pega o corpo de Jesus, enrola ele num lençol e coloca lá. Por aí nós vamos entender que Jesus não recebeu o tratamento que era para ser feito. De ser o quê? Perfumado, passado perfume nele, ungido ele. Mas Maria já tinha feito. Se coloca ele nesse túmulo. E a verdade é que se colocaram uma pedra na boca do túmulo e colocaram soldados para tomar conta do sepulcro. Essa hora é sexta, fala assim, sexta-feira. Ô, sexta-feira difícil, é que eu começo a pregar. Sabe aquela sexta-feira difícil? Que as suas esperanças se foram, que as expectativas se acabaram, que a força desabrochou, morreu, acabou. Sabe por quê? Porque os discípulos, eles estavam em uma expectativa do Cristo. Porque o texto que nós lemos, eles tinham que Cristo iria reinar em Jerusalém. Que Cristo ia tirar César, aleluia, do seu trono e iria se colocar como rei. Porém, não era isso que Jesus veio fazer. Eles colocaram a esperança, a expectativa no Cristo, ao qual eles dependiam. Entenda uma coisa aqui, eles largaram coisas para seguir
seguir a Jesus. E ninguém larga alguma coisa se não tem certeza. Então eles apostaram. Eles acreditaram. Foi implantado neles, no coração dele, esperança. Há um ditado popular que diz que aonde tem vida ainda há esperança. Enquanto Cristo estava com eles, eles tinham esperança. Foi uma sexta-feira muito triste, a qual eles se assentam na mesa, eles participam da ceia, eles vão para o monte orar. Talvez Pedro, Tiago e João estavam pensando: puxa, nós não conseguimos vigiar uma hora com ele. Nós não sabíamos que ia chegar a esse ponto. Eles começam agora a olhar para a situação e as suas esperanças se perdem, porque eles acreditaram, eles apostaram. Eles acreditaram que Cristo ia revolucionar Jerusalém. Eles acreditaram que a situação seria diferente. Porém, agora eles estão vendo pelos dedos deles correndo essas esperanças. Imagina eles dizendo: e agora, o que nós vamos fazer? Mataram ele. Nós de longe olhamos e vimos eles pendurados por uma cruz. Talvez alguns comentaram dizendo: nós vimos soldado furar o seu lado, já não tem mais sangue. Nós vimos eles de longe, quando colocaram ele no sepulcro, colocaram uma pedra. Sabe aquela hora nona, às 3 horas da tarde, onde eles estão vendo ali a esperança se acabou, porque o laudo agora, talvez um médico chegou lá dizendo assim: olha, está morto, morreu, acabou, pode tirar da cruz, não tem mais fôlego. Imagine que naquele momento, aleluia, o coração dos discípulos se apertaram. Imagine o que eles ficaram embaraçados, sem saber agora o que fazer. Sabe quando se tira o chão dos nossos pés? Já passou por isso? Imagine eles sentirem agora: ai de mim, o que fazer? Imagine eles dizendo: nós apostamos, nós acreditamos. Mataram o nosso Cristo, mataram a nossa esperança, não tem mais o que se fazer, já era. Ai de nós, ele foi tão bom. Sabe, lá em Jerusalém está correndo uma notícia: o rei dos judeus está sepultado. Agora a esperança do cristianismo morreu, acabou, porque está escrito: matando o pastor, as ovelhas se dispersariam. Ou seja, não tem mais pastor, ovelha sem pastor, sem direção. Uns no sábado, talvez à noite eles não dormiram, talvez eles se reuniram entre eles, a Bíblia não diz, mas talvez eles começaram a se lamentar. Por que ele fez isso? Por que ele deixou acontecer isso? Imagina Pedro, que era o sanguíneo, que toma sempre a palavra, dizendo: puxa, Cristo nos enganou. Ele falou que estaria conosco até o final. E agora? E aí, João? Você não vai ter mais a oportunidade de colocar a sua cabeça no peito do Cristo e sentir as batidas do coração, porque acabou. Nossos sonhos acabaram aqui. Sabe quando você coloca a expectativa em Deus, parece que Deus não está te ouvindo. Parece que Deus não está atentando para você. Os discípulos se sentiram assim: acabou a minha esperança.
não tem mais o que fazer. E a Bíblia diz que eles tomam uma decisão. A decisão foi voltar. Diga para o teu irmão assim: não volte. Você não pode. Diga, você não pode tomar essa decisão. Você não pode voltar. Fala assim para ele: não volte, porque é uma promessa. Porque quando a gente não está bem, a gente esquece das promessas. Jesus disse para eles: eu vou ser entregue à morte, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles esqueceram. E muitas das vezes nós esquecemos, pastor Fernando, das promessas, e nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus deixou, que Deus não está olhando, que Deus não está fazendo, que nós somos mais um. Não, eu vim aqui nessa noite para dizer: ei, Deus não se esqueceu de você, e as promessas deles ainda estão de pé. Talvez pela situação, os teus olhos estão como os olhos dos discípulos, fechados, que você não consegue ver o que Deus está fazendo. Ei, Deus está trabalhando no meu e ao teu favor. Enquanto você está dormindo, Deus trabalha. A Bíblia diz que não dormitará o guarda de Israel. Deus não dorme para que eu e você colocamos a nossa cabeça, aleluia, no travesseiro e dormimos em paz. Há uma promessa que ainda está de pé. Sabe quando a gente não consegue ver o que Deus está fazendo? Porque olhamos para a circunstância. Olhamos para o momento. E esquecemos do que Deus tem falado no nosso futuro. Porque Deus sabe do nosso futuro. Deus sabe o que vai ser o amanhã, a nossa vida. Deus sabe que Ele vai melhorar, vai te melhorar amanhã. Nós seremos melhor do que hoje. Ou seja, a promessa ao qual Ele nos prometeu, aleluia, ela não caiu por terra, ela está de pé. Vai acontecer. Porque o domingo vai chegar. Talvez esse sábado da tua vida está sendo um sábado difícil que não passa. Que é onde você tem vontade de dizer assim. Várias vezes eu pensei, vontade de te largar tudo. Acho que é só o pastor que pensa isso. Vontade de pegar um saquinho, uma mochilinha, colocar nas costas e sair andando para o mundo errante. Só eu que já pensei isso. Porque a gente olha para a vida da gente, parece que nada acontece. Dia após dia, nada flui. Nada chega. Pô, mas Cristo falou. E a gente pensa, mas será que foi Ele mesmo que falou? Mas eu sei o que Ele tem falado ao meu respeito. Você sabe o que Ele tem falado ao teu respeito. Eu sei das promessas que estão sobre a minha vida. Você sabe das promessas que estão sobre a tua vida. Então eu vim aqui, aleluia, para falar com você nessa noite, aleluia, que ela ainda permanece. As promessas estão vivas. As promessas que Deus fez para a sua igreja, para a minha vida, para a tua vida individual, está viva. Elas não caíram por terra. Ainda está no memorial de Deus. Uma hora Deus vai olhar na mão dele, vai ver, olha, eu tenho promessa revelada sobre a vida de fulano, de ciclano. Chegou a hora de cumprir. Sabe qual era a promessa? Eu vou ressuscitar. Eu vou dar poder para a igreja ainda. Aí o Pedro, o influenciador,
toma uma decisão. O Globo News de Jerusalém está anunciando, já é o segundo dia, porque havia uma esfinge em cima com três, no grego, no hebraico e no aramaico, escrito: aqui jaz. Aliás, me ajuda aí. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas não é aqui jaz, não. Aqui jaz foi para o sepulcro. Me ajuda aí, a esfinge. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não. Rei dos judeus. Rei dos judeus, isso, Rei dos judeus. Está aqui. Já era. Aí está dizendo: o Rei dos judeus, sepultado, está enterrado. Acabou o rei. Já era. Foram questionar. Que coisa peguei. Foram questionar. O erudito da época, a qual Paulo se assentou numa mesa junto com ele para ouvir os seus sermãos, perguntaram. Estou com a cabeça ruim hoje para... Ô Senhor, me ajuda aqui, Jesus. Ensinou Paulo. Gamaliel. Perguntaram para Gamaliel: Gamaliel, o negócio é o seguinte: esse povo está assim, está assado. E aí Gamaliel diz assim: a dura coisa é lutar contra Deus, porque o homem não pode prevalecer de lutar contra Deus. Porque algumas religiões se levantaram, mataram o seu líder, e a religião acabou. Se Cristo é Cristo, é à toa vocês lutar, porque nunca vai morrer. Vocês estão lutando à toa. Ou seja, o que Deus fala prevalece, não cai por terra. Aí o texto diz que Pedro volta para pescar. Alguns discípulos vai com ele. Aí vai 2 discípulos para o caminho de Emaús. Ele estava tão triste que o assunto era: o que aconteceu? Por que aconteceu isso? E agora? O que será de nós? Eles estão voltando para a sua cidade, porque eles tinham casa. De repente, eles falando do acontecido, se apresenta um homem diante deles. E o homem dá uma de migué. Esse homem é Jesus. Com coisa que não sabia de nada. Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão desse jeito? O que aconteceu? Por que a situação está com vocês desse jeito? Ah, você não passou em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? O acontecido de Jerusalém: mataram o nosso Cristo, sepultaram ele, acabou nossa esperança, acabou, não tem mais o que se fazer. E eles começam a dizer: olha, ele parecia, porque diante dos homens ele era um homem de poder, diante da lei ele era homem de poder, diante dos homens ele era homem de poder, diante da religião ele era homem de poder, ele fazia coisas extraordinárias, porém ele morreu, acabou. E Jesus está dizendo, Jesus está cutucando a ferida. Sabe, uma coisa que eu sempre aprendi: quando Jesus mexe na nossa ferida, aleluia, não é para nos matar, mas é para que se rompa o último choro na nossa alma. Quando Jesus ele mexe em nossa ferida, é para curar. Jesus sabia o que estava acontecendo, porém Jesus questiona, Jesus pergunta, para que abra-se o coração, para que se abra a nossa vida, dizendo: olha, Senhor, a situação é assim, a situação está assim. Ah, Senhor, a minha vida está desse jeito, e Deus gosta de ouvir isso. E eles estão questionando.
chega no destino. Eles constrangem Jesus a entrar. Até então, eles não reconhecem que Jesus está com eles. Quantas pessoas, por causa de uma situação, já falou, já pensou, vou parar. Mesmo Jesus estando junto, ela não reconhece que Cristo está com ela. Sabe por quê? Porque ela está olhando a circunstância. E ela não entende que o Cristo ao qual ela serve é maior do que a circunstância. Porque quando nós colocamos os olhos no problema, nós esquecemos do Cristo que é maior do que o problema. Eu tenho algo no meu coração que é assim: quando nós colocamos os olhos no Senhor, os nossos problemas deixam de ser problemas. Porque nós temos Deus, aquele que nos tira desse problema e nos levanta, e nos ergue, e nos faz mais do que vencedor. Porque problema na vida do crente, ou dificuldade na vida do crente, ele tem que entender que Jesus está com ele. Se ele está passando porque é permissão de Deus, se é permissão de Deus, te levou, Deus vai tirar dele. Deus te levou, Deus vai arrancar dele. Você tem que sair dessa noite aqui convicto disso. Se a situação está difícil, Deus permitiu, entenda que o Deus que permitiu você entrar é o Deus que vai permitir você sair. Deus não permite nada, e Deus não dá a prova além daquilo que nós suportamos. Aí Jesus entra na casa. Eu quero nessa noite que você fala: Jesus entra na casa. Porque caminhar no caminho foi bom. Caminhar com o Senhor foi bom. Estar ao teu lado é maravilhoso. Mas eu não quero isso. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor venha e faça morada em mim. Porque quando eles entraram na casa, a Bíblia fala que eles vão sentar na mesa. E é no partir do pão. Eu imagino eles sentados e vendo Jesus do jeitinho que Jesus fazia. Pegava o pão: Pai, te dou graça. Partindo o pão, a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos. Eles viram que era Jesus. Ou seja, o domingo chegou. Porque o sexta-feira foi difícil, o sábado muito mais, mas o domingo pela manhã, a morte se tornou vida, a tristeza em alegria, a angústia em paz, a fraqueza em fortaleza, o desânimo Deus fortaleceu com ânimo. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Que o domingo vai chegar. A sexta-feira já passou. Talvez você está no período do sábado, mas eu vim aqui para dizer que o domingo vai chegar. Aleluia! Ou seja, Ele vai ressuscitar novamente os teus sonhos, os teus projetos, a tua alegria, a tua casa, a tua família. Ele vai alegrar a tua vida, Ele vai alegrar, aleluia, o teu coração. Sabe por quê? Porque Ele está vivo. Ele não está morto. Glória a Deus. Aí Ele diz: olha, você vê que coisa interessante, nós estávamos no meio do caminho. Quando Ele falava, talvez tem gente aqui com o coração ardendo, porque Ele está falando nessa noite é com o crente aqui. Ele dizia: nosso coração estava ardendo quando Ele falava. A gente não sabia que era Ele, mas algo tocava dentro da gente, queimando. A Bíblia diz que eles voltaram
novamente para Jerusalém. Quando o domingo chega, a gente volta novamente para as nossas atividades, ao qual Ele chamou. Eu sei que é um período em nossa vida que a gente dá um start. É isso não, sim ou não? Para voltar. Mas há um momento em nossa vida que nós paramos por causa das circunstâncias. Eu não quero mais. Eu vou desistir, vou deixar. Eu não nasci para isso. Não, Deus nessa noite está dizendo, eu dou um start para você voltar novamente. A Bíblia fala que eles voltam para Jerusalém, porque eles até tinham ouvido um relato que Maria e as mulheres tinham ido no sepulcro e estava vazio. Mas eles não acreditaram muito. Talvez você não tenha acreditado. Aleluia. Aleluia, que Ele está contigo. Mas essa noite eu quero informar vocês, Ele está conosco. Jesus está com a gente. Jesus não nos abandonou. Aleluia. O domingo chegou para a minha vida. Hoje é dia de domingo, sim ou não? É o primeiro dia da semana hoje. Aleluia. Aleluia. Para muitos ele veio de manhã e resolveu de manhã. Pode ser que ele está vindo agora à noite aqui nesse lugar. Aleluia, dizendo, eu cheguei, estou vivo daqui, olha, os cravos nas minhas mãos, sou eu mesmo. Sou eu, Deus, que vim aqui para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar a tua família, a tua casa, para mudar, aleluia, o seu relacionamento comigo. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Ei, meu filho, minha filha, não acabou, não. A tua história não acabou. Não é o fim da tua história. Sou eu, Deus, que tenho marcado, aleluia, falado ao teu respeito. Sou eu, Deus, que tenho dito sobre ti. Eu tenho falado que a minha história ainda continua junto com a tua história. Ela não se acaba. Ela não se acaba. Há uma história de Deus. Há uma história de Deus em nossa vida. Eu não consigo. Eu não posso. Estou sendo eliminado das minhas forças. Guarde o teu coração, não é desistir. Desistir não é a melhor opção. Desistir não é a solução. Talvez a circunstância tenha te apertado para você desistir. Mas nessa noite o Senhor disse, avança. Porque Ele não desistiu por causa de você. Ele foi até o final. Ele morreu morte de cruz por você. E eu quero te informar nessa noite que a minha esperança, a tua esperança não está em coisas, não está em nomes, não está em dinheiro, não está em riqueza, não está em fama. A nossa esperança está em Jesus, ou seja, a nossa esperança não está nele, a nossa esperança é Jesus. Ele é a nossa esperança viva. Eu não sei como você entrou nessa casa nessa noite. Talvez você está vivendo dia de luto, dia de tristeza, dia de angústia, de dor. Mas essa noite Deus está falando, ei, eu estou vivo. Os aguilhões da morte não podem me prender. Porque Ele disse, está consumado. Já está consumado. Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele já deu a liberdade para mim e para você. Eu quero que vocês coloquem de pé. Há uma liberdade em Deus nessa noite. Há uma liberdade em Cristo. Diz Deus nessa noite que tem gente nesse lugar que tem se abatido a ponto de não querer avançar, se retrai com medo. Mas o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Os medrosos, covardes, sempre voltam. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O propósito ao qual Deus nos chamou é para ir avante. É para nós prosseguirmos. Deus não nos chamou para parar, para desistir. Deus nos chamou para ser forte, valente, enfrentar os problemas da vida e acreditar que Ele está com a gente. Deus, Senhor absoluto
da minha vida e da tua vida. Ele olha para nós, Ele sabe do nosso coração. Ele entende a nossa vida. E Ele sabe, se Ele te chamou, não foi por acaso. Ele te chamou porque Ele viu alguma coisa em você. Talvez que eu não veja. Talvez que nem você mesmo veja. Mas alguma coisa Ele te viu. Talvez você está caminhando para o caminho de Emaús. Mas Ele vai se apresentar para você e mandar volte. Volte para o propósito. Volte para o propósito. Essa é a palavra que Deus está dizendo nessa noite. Volte para onde eu te coloquei. Volte para onde eu te chamei. Volte para o lugar onde eu te coloquei. Não é na nossa vontade, mas é na vontade do Espírito. Eu quero nessa noite orar com você. O Espírito de Deus está aqui. Porque tem pessoas que estão nesse lugar e só Deus sabe do jeito que é. As lutas que você tem enfrentado, as preocupações ao qual você tem que vivenciar. Talvez quem olha para você diz: está tudo bem. Talvez você dá o seu sorriso, achando que vai enganar as pessoas, até engana às vezes. Mas Deus conhece o seu coração. Talvez você está frustrado com algumas coisas. Sabe por quê? Porque não é do seu jeito, nem do meu jeito. É do jeito de Deus. As pessoas querem que Deus faça do jeito dela. A gente quer que Deus faça, a gente quer desenhar para Deus. Ah, Deus, se fosse assim, o resultado seria isso. Se o Senhor fizesse dessa forma, o resultado Deus seria. A gente quer dar a resposta para Deus daquilo que a gente pensa. Só que nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer: os teus planos, os meus planos, eles são frustrados todos os dias. Mas os planos de Deus não são frustrados. A vontade de Deus nunca cai por terra. Você já parou para pensar que a gente pensa uma coisa num dia, no outro dia a gente já não está pensando mais aquela coisa? Você já viu que a gente desiste fácil das coisas? Você está fazendo uma análise. Há muito crente que sai de uma igreja, vai para outra, sai de uma igreja, vai para outra, vai para outra. Ele viveu 50 anos de crente, já passou em 50 igrejas. Porque não tem raiz, não tem firmeza. Porque ele quer que Deus faça do jeito dele, na hora dele. Aí ele fala assim: não é do meu jeito. Ele espirra, vai para outro lugar e sempre se frustra. Porque quando nós andamos na vontade de Deus, entendemos que Deus está no propósito da nossa vida, a gente não erra, a gente não fala, a gente segue para o propósito de Deus. A gente entende, aleluia, que a gente vai largar as redes, novamente pegamos elas. A gente vai deixar o caminho de Emaús, a nossa casa, para voltar para o centro da vontade de Deus. Eu quero dizer que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. É dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça. Não dizer para Deus o que você quer que Deus faça. Nessa noite eu te convido a você ser um papel branco e dizer para Deus: Deus, escreva a tua história, porque a minha história, ela não tem peso naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Seja um papel branco para Deus nessa noite. Volte para onde Deus quer. Sabe por que Ele morreu? Para você voltar a estar no centro da vontade dele. O Pedrão chamou os discípulos e foram pescar. Vamos voltar novamente à nossa praticidade de pescador. E eles estão lá pescando. Jesus chega à beira da praia e pergunta para ele: tem o que comer aí? Oh, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Acontece a mesma coisa do que do primeiro chamado. Aí o Senhor diz: vai um pouco mais a fundo, lança a rede. E eles pegam peixe. Quando eles voltam, Jesus já está assando o peixe na brasa.
Pedro, quando vê que Jesus estava meio nu, ele mergulha, se escondendo de Cristo. Aí Jesus chama ele e diz assim: ei, Pedro, eu não te chamei para ficar nessa, eu te chamei para ser pescador de homens. Levanta a tua mão, eu quero orar com você. Eu acredito que todos que estão aqui nessa noite têm um chamado de Deus. Ninguém é crente por acaso aqui. Ninguém foi chamado para ficar sentado no banco. Ninguém foi chamado para ser mais um. Eu acredito que todos que estão aqui têm um propósito de Deus. Já ouviu algo da parte do Senhor? Deus já falou com você. Os que estão se convertendo, Deus já está lançando promessas. Deus já nos fez vencedor. Ao nascer, nós já fomos vitoriosos. Estamos aqui com vida e Deus nos chama para o propósito. Senhor, nessa noite, eu quero te louvar de toda a minha alma. Assim como os discípulos que andaram contigo, eles tiveram momentos ao qual eles voltaram, desistiram, desanimaram, mas o Senhor foi até eles e trouxe um ânimo novamente. Eu não sei se tem pessoas aqui assim, Deus, mas se o Senhor lançou essa palavra porque tem pessoas que largaram a mão do arado, que deixaram, Deus. E a tua palavra diz: aquele que tira a mão do arado e volta, não é digno do Senhor. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que foram chamadas por ti, que foram escolhidas por dedo. O Senhor chamou, o Senhor, aleluia, capacitou, mas por algum motivo eles desistiram. Os motivos dos discípulos foi porque viram o Senhor colocado dentro do sepulcro. Talvez os nossos motivos sejam mínimos, ó Deus, porque talvez alguém não nos saudou com a paz do Senhor, ou porque alguém mudou alguma coisa na nossa vida, ou porque alguma coisa diferente aconteceu e nos fez desanimar. Os motivos dele foi que o Senhor foi pendurado no madeiro e ali entregou a sua vida. O Senhor expirou o último suspiro de vida. O Senhor entregou a tua vida à morte. E eles desanimaram porque eles estavam vendo aquilo. Talvez os nossos motivos sejam tão banais, Deus, porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor faça do nosso jeito, e aí o Senhor não vem fazer do nosso jeito, e nós reclamamos. Nós reclamamos porque o Senhor não ouviu, porque o Senhor está fazendo totalmente diferente. Mas nessa noite eu vim orar aqui para crente, Deus, para pessoas que entendam, que querem, Deus, entrar no centro da tua vontade, independente do que o Senhor vai fazer, mas a pessoa vai entrar no centro da tua vontade, acreditando no sobrenatural do Senhor. Nessa noite eu te glorifico, eu te exalto, Deus, eu te magnifico, eu bendigo o teu nome, porque o Senhor está mandando nós largarmos as redes, nós largarmos algumas coisas para fazer a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, Deus, eu suplico ao Senhor nessa hora, eu clamo a ti nessa hora, porque eu acredito que tem mães aqui, o Senhor está tocando no Espírito, que tem orado para filhos, ó Deus, que entregou os filhos no teu altar, e os filhos hoje não estão caminhando para a tua casa, estão caminhando contigo, e até tem uma aparência que está tudo bem, mas não está tudo bem, diz o Senhor nessa noite. Mães que levaram desde criança teu filho ao teu altar, apresentando o Senhor a ti, só que deu tudo errado o que ela planejou, do que ela quis. Talvez, Senhor meu Deus, os filhos estavam na droga, na prostituição, e não era isso que ela sonhou, não era isso que ela desejou, aleluia, mas aconteceu. Mas eu tenho uma palavra para dizer nessa noite, aleluia, o domingo vai chegar, Deus, a ressurreição desse filho que está, Senhor, às vezes morto, Deus, espiritualmente, vai ser mesmo novamente, Deus, vai trazer a vida novamente, vai ser, Deus, renovado novamente. Eu quero declarar, Senhor, essa irmã, esse irmão, aleluia, que entrou aqui nessa noite, Deus,
com alguma causa difícil, que tem atrapalhado até mesmo de orar, Senhor. Tem pessoas, Senhor, que lutam com o pecado todos os dias, Senhor, para não pecar contra o Senhor. Aleluia. Tem gente, Senhor, que não está nem aí mesmo, mas tem outros que lutam contra o pecado. E isso tem, Senhor, meu Deus, aleluia, muitas das vezes abatido essa alma, entristecido essa alma. E às vezes, Senhor, escorrega. Eita, Espírito Santo. Mas o Senhor, nessa noite, vem a essa casa dizendo: mesmo que você escorregou, mesmo que você caiu, que você falhou, eu estou aqui para dizer que eu sou a tua esperança. Aleluia. Eu sou a tua cura. Eu sou o teu renovo. Eu sou a tua história. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai. Eu sou o teu advogado. Eu sou, aleluia, o que sou. Talvez pessoas entrou aqui nessa noite, Deus, aleluia, por quebras de aliança. Senhor, alianças que se quebraram, Deus, e elas olham para si e dizem: Deus, olha a minha vida como está. Eu era homem, mulher de oração, eu buscava a tua presença, Senhor. Senhor, eu buscava a tua face, eu gemia na minha alma, eu sentia o Senhor, eu falava em línguas estranhas, eu profetizava, Deus, mas essa quebra de aliança, por algum motivo aconteceu, e eu me distanciei. O Senhor nessa noite está dizendo: ei, eu estou aqui para inovar essa aliança novamente, a aliança da comunhão, da oração, da busca, porque aquilo que eu dou, eu não tomo, eu não retiro, está em você. Aleluia. Falta você despertar a tua vida. A palavra do Senhor nessa noite não é palavra para te matar, mas é palavra para dizer: eu estou vivo, eu cravei os teus pecados na cruz, eu disse que está consumado. Ai, caramacheia, andaramanai, está consumado, está consumado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. A graça do Senhor que nos alcança. Há momentos em nossa vida que a gente se sente ninguém. Parece tudo que a gente faz, nada dá certo. Tem gente que não é feliz em algumas áreas da vida. E isso atrapalha, sim, atrapalha a comunhão com Deus, gente. Atrapalha sim, porque é uma luta, é uma melita. Mas essa noite Deus está aqui dizendo: eu sou Deus que te fortaleço nas tuas fraquezas. Eu não vim aqui para acusar, mas eu vim aqui para revogar a tua causa. Eu vim aqui para mudar a tua história. Assim como eu fiz com os meus discípulos, que acharam que acabaram, que acharam que não iam chegar, que acharam que tinha terminado. Ali eu estava escrevendo uma nova história e dizendo para eles: vocês vão prosseguir e vão prosseguir muito. E eles prosseguiram ao ponto de chegar no Evangelho para o Brasil, para as nossas vidas. Porque alguém lá atrás não desistiu. Porque alguém lá atrás acreditou. Porque alguém lá atrás se posicionou. Porque alguém lá atrás se levantou diante dele. Porque alguém lá atrás deixou a covardia, se revestiu de coragem. E nessa noite Deus está dizendo: eu quero levantar homens e mulheres nesse lugar corajosos,
a ponto de ser lançado na cova dos leões, mas acreditando no Deus ao qual ele serve, acreditando na existência de um Deus que não está morto. É igual aquele filme, Deus não está morto, Ele vive, Ele reina. A Bíblia diz que Ele reina, Ele está vivo, a morte não pode deter, o inferno não pode segurar. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ei! É esse Deus que nessa noite está dizendo: eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te guarda. A história, ela não acabou, ela só está começando. Ela só está começando. Porque os planos dele não podem ser frustrados, diz o Senhor nessa noite. Senhor, porque eles não levam a lugar nenhum. Mas Deus está dizendo nessa noite: lance no mar, que eu afundar, as minhas mãos de Deus, ela te levanta e para você respirar. Isso não quer dizer que você não vai afundar de novo, mas toda vez que você precisar do fôlego, diz o Senhor, eu te levanto, continua. A história não acabou, está Deus está aqui, amém? Está começando a história. Está começando a história. Glória a Deus. É difícil profetizar para irmão, né? Para irmão é difícil profetizar. Fala comigo, Deus. Olha a minha alma, Deus. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do futuro, sou eu dono da história. Sou eu dono. Eu faço. Que tudo pode, Eu derribo. um dos teus planos Mas a minha pode se frustrar. A vontade é tua, Você disse para e a mim minha fazer vida em tuas mãos está. a minha vontade prevalece. Os teus Nesse dia de hoje eu planos sei. pode se frustrar. Está fora do amor. Nenhum dos teus planos pode se Foi o Deus que disse frustrar. nesse dia de hoje. Eu Não te se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá.